Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu quero estar lendo com vocês o Salmo 90. Ontem nós lemos o Salmo 89, né? Trazendo à memória o pacto de Deus com Davi, a fim que Deus livre o seu povo dos males presentes. Aqui é o Salmo 90. O Salmo 90 está falando assim: a fraqueza do homem e a providência de Deus. Deus sempre é forte, poderoso. Não há outro Deus como o nosso Deus, amém? Eu sou a evangelista Patrícia, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Eu amo estar lendo o Salmo, gente. Nós já estamos no Salmo 90. Ao todo são 150 salmos, estamos quase acabando. Essa oração aqui é de Moisés. Eu lembro quando eu li o livro, quando eu li o livro que conta a história de Moisés, a partir do Êxodo, né? Moisés, ele faz essa oração, e essa oração é linda. Oração de Moisés, varão de Deus. Olha bem, é muito linda, 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 linda. Quando começa assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Glorificado seja a Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volteis, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como correntes de águas, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste a nossa iniquidade, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se e os nossos anos como um conto ligeiro. A vida é passageira, por isso que nós temos que ter certeza da vida eterna. A duração da nossa vida é de 70 anos. O resto é lucro, tá, gente? E se algum pela sua robustez chegam aos 80 anos, ou ultrapassam, né, gente? Que hoje em dia as pessoas estão passando bem de 80 anos. Nova Lima é uma cidade que as pessoas tem muita gente com 90 anos, né? A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns passam pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é a canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Lembrando a saudosa irmã Maria Lucas, que foi até 101 anos, né? Ela já estava cansada de viver. As pessoas já ficam cansadas de viver, né? Mas ela era uma bênção. E aprendi muito com ela. A simplicidade e a humildade dela era demais, né? O tempo da minha mãe foi curto, 55 anos. Mas o que eu aprendi com minha mãe foi tremendo. Foi muito tremendo. Eu sigo levando o legado da minha mãezinha, porque ela deixou um legado para mim. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, eu acho que ninguém conhece ainda direito o poder da ira do Senhor, porque nem quando aconteceu o dilúvio nós podemos falar que a ira do Senhor foi completa. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então, a cada dia que eu venha sobreviver, que eu possa ter um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua bondade, para que regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias.
Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós as obras de suas mãos. Sim, confirma as obras de suas mãos. Esse versículo aí é um versículo chave das mulheres metodistas, né? E sempre elas falam esse versículo, Salmo 90, 17. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós as obras das suas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Que seja sobre nós a graça do Senhor. Que seja sobre você a graça do Senhor. Que seja sobre nós a graça do Senhor. O que é graça? Graça é o favor merecido de Deus sobre as nossas vidas. Glorificado seja o nome de Jesus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é digno de toda honra e de toda glória. Esse Salmo 90 aqui, do 1 a 17, este salmo é o início de uma série de canções sabáticas, né? Do Salmo 90 até o 99, são canções, né, sabáticas, destinada a culto público, porque os judeus eles descansavam no sábado, né? Até hoje eles descansam no sábado. Mas Jesus ele veio para ser Senhor do primeiro dia da semana, que é o domingo. E todos os dias pertencem a Jesus. Por que Deus estabeleceu o sábado? Porque o povo era escravo e não sabia descansar. Deus teve que ensinar para eles a descansar. Nós precisamos saber descansar. Nós não podemos ser escravos do nosso trabalho. Através de comparação, Moisés menciona a infinidade de Deus a fim de dar um ponto de referência ao principal tema do Salmo, a brevidade da vida. Aqui também fala, né, que o homem chega aos 70. Aquele que chega aos 80, eu vou colocar 90 também, aos 100, é devido à robustez, né, que preparou para envelhecer. Mas às vezes a pessoa vai cansando e já vai pedindo para morrer, né? E aqui o homem seja destruição, quer dizer, no verso 3, o homem retorna ao pó, conforme Gênesis 3,19. O tempo hebraico era dividido em vigílias que se consistiam de 3 horas a cada uma, conforme Juízes 7,19. 3 metáforas quer dizer figuras de linguagem, enfatizam a brevidade da vida afirmada no versículo anterior. Uma repentina corrente de água, um sono sem percepção de tempo e a erva que murcha. E aí também no 98 vai falar dos pecados. A natureza decaída do ser humano é a principal razão da brevidade de vida. Por que a vida é pouca? Por causa do pecado. E no verso 10, né, se a vida de alguém é prolongada por 10 anos, ela simplesmente contém mais canseira e enfado e passa como um sonho esquecido. E esse é o Salmo 90, tá? E aí está falando no 90:11, a ira é uma resposta divina ao uso irresponsável que os homens fazem do tempo. Porque se os homens quisessem envelhecer com saúde, o ser humano tem que começar desde a sua mocidade a preparar para envelhecer, desde criança, tá? Então a meditação deste tema leva o salmista a ajoelhar-se em oração. O Senhor respeita a contrição e o arrependimento e mostrará compaixão. Que possamos nos levantar de madrugada, né? E permita que tenhamos um novo dia de misericórdia. Que possamos estar agindo, né, com atos de misericórdia, porque o Senhor ele tem atos de misericórdia na nossa vida e nos garante a salvação, em nome de Jesus. Então, gente, esse é o Salmo 90, muito lindo. Aqui mostra
a fraqueza do homem e a providência de Deus. O ser humano é fraco, mas Deus é forte. A fraqueza do homem e a providência de Deus. Leia o Salmo 90.